Oi, voltamos. Vamos lá então, Sandra. Então eu estava falando da última fase, né? O último estágio de você vivenciar um luto, que é a aceitação. E é você dar um novo sentido para aquilo que você viveu, Certo. ou seja, uma separação, né? Separação de casais, ou um filho que vai embora, vai morar em outro estado ou em outro país. Isso Sim. também é um luto, é uma forma de você vivenciar uma perda, Viu? E não deve né? ser fácil, né? É, Porque imagina uma pessoa que está o tempo todo ali no seu convívio, de repente, mãe, eu vou embora para os Estados Unidos, vou lá para a Austrália, vou lá para. Nossa, eu acho que dá aquele choque, né? E é uma separação brusca também. Deve ser difícil. E aí tem a chamada síndrome do ninho vazio, né? Que todas as mães vivem, né? Os pais também vivem, né? Sim. Que é quando o filho, né, vai fazer seu caminho, vai trilhar seu caminho sozinho, né? Sim. Mas assim, voltando para essa questão da aceitação, aí sim é o momento da gente trabalhar no consultório, né? É o dar um novo sentido. O que você pode fazer a partir de agora que você aceitou que essa pessoa não está mais presente? Sim. Ou que você perdeu a sua rotina, né? E agora você tem uma nova rotina. Então vamos trabalhar agora o ressignificar, dar um novo sentido. Sim. E nesse momento, quando a gente fala de uma perda física, né, de perder uma pessoa que a gente ama, é importante a gente começar a relembrar as coisas boas. Então, no consultório, a gente começa a resgatar o que você viveu com a pessoa e que foram momentos bons e que esses momentos não serão esquecidos. Interessante. Né? E o quanto essa pessoa representa na sua vida e o quanto você carrega dessa pessoa dentro de você. Né? Então, por exemplo, perder um pai, perder uma mãe, né? Essa mãe está dentro de você. Como? Com as suas atitudes, com algumas formas suas de lidar com determinadas situações, né? E muitas vezes você para e pensa assim, eu já perdi minha mãe também. E o processo é exatamente esse. Ué, estou fazendo igual a minha mãe. Então essa mãe está presente. Né? Sim. Então, e aí é agradecer tudo aquilo que você viveu com essa mãe, com essa pessoa, né? Um marido ou um filho que também, né? Que foi, né? Saiu de casa, enfim. Olha quanta coisa maravilhosa a gente viveu juntos. Sim. Né? Então, assim, por que eu vou deixar um sentimento ruim tomar conta de mim se eu vivi momentos maravilhosos com essa pessoa? E é interessante que essa questão dos momentos, ninguém pode tirar, né? Porque eles ficam guardados na mente e no coração. Exatamente. Verdade. Isso é seu. Você viveu com essa pessoa. Sim. Né? E aí, assim, é quando a gente começa, de fato, a pessoa começa a amadurecer e sair do luto. Certo. Aí ela enxerga um novo caminho, ela começa a dar um novo sentido para a vida dela, ela cria novos hábitos, sem aquela pessoa, né, ali com a sua presença física. Sim. Né? Então, assim, tem vários pontos que a gente pode abordar, Dani, que a gente pode falar, que é uma forma da gente lidar com as nossas perdas. Certo. Né? Então, o primeiro ponto, né, que a gente falou é entender que nós não somos eternos. Certo. E se nós não somos eternos, né, o que a gente vai fazer com isso? Como que eu vou viver diante desse fato? Que ele é um fato. Né? Então, assim, se eu sei que eu posso morrer a qualquer momento, e a pandemia trouxe isso pra gente, você está aqui hoje, amanhã já não está, ou estou aqui agora e daqui a pouquinho não estamos mais. Sim. Né? Ela trouxe isso de uma forma mais forte pra gente. O que eu posso fazer para tornar os momentos em que eu vivo com as pessoas, né, que eu amo, ou relacionamento de trabalho também, enfim, os melhores momentos. Sim. Porque se eu sei que eu posso ir a qualquer momento, se eu sei que você que está aqui comigo pode ir a qualquer momento, o que eu posso fazer para tornar este momento, como a Especial. Dani, um momento especial? Sim. Que aí ele vai ficar na lembrança. Interessante. E essa questão da morte, biblicamente falando, a gente crê que, lógico, a nossa vida não se resume aqui. A vida espiritual, ela tem ou ao lado de Cristo, se você creu em Jesus, ou fora dele, afastado dele eternamente, se você não creu em Cristo. Agora, a gente está falando dessa morte física, né? Biblicamente falando, é a morte física.
A morte física, ela existe sim, né, Sandra? E é isso que a gente está falando aqui. Nós não somos infinitos aqui, para essa vida física. Sim. Né? E isso é um ponto interessante, porque tem muita gente que acha que nós vamos viver eternamente, ou eternamente assim, nessa vida aqui presente. Na verdade não é. O nosso corpo envelhece, né? Nós estamos num processo de envelhecimento. Ontem nós éramos crianças, hoje nós já somos adultos, medianos, daqui a pouco nós vamos ser já velhinhos, né? Senhores e senhoras. Então nós estamos num processo, não é verdade? E quando a gente entende isso, a gente passa a dar mais valor ao que a gente vive. Sim. Né? Então, assim, enquanto a gente acha que a gente é eterno ou que nada vai acontecer com a gente, né? Então, assim, muitas pessoas ao longo da pandemia viveram isso. Isso não vai acontecer comigo, isso não vai chegar. Eu tenho um exemplo clássico, assim, fortíssimo, né? De um amigo que eu perdi. Meses antes dele ter contraído, dele ser contaminado pelo Covid, a gente conversou e ele falou, esse Covid não vai me pegar, não. Pois é. E ele foi. E foi por contaminação do Covid. Olha aí. Né? Então, assim, enquanto a gente acha que, tipo assim, comigo não vai acontecer, você faz tudo de qualquer jeito. Você não se preocupa. Então, esse momento de pandemia é um momento de muito cuidado, é um momento de cuidar do outro. Sim. Né? É um momento de não cuidar só da nossa família, mas é um coletivo. Né? Porque a gente tem pessoas ao nosso redor, a gente trabalha, a gente vai para o mercado, a gente, né? Então, assim, é um cuidar coletivo. Sim. E como é necessário hoje, né? Eu fico pensando no ambiente de trabalho, eu trabalho com um grupo de mais 4 professores também de segundo ano, e uma ajudando a outra, e como é importante isso, porque tem dia que uma está mais ou menos, a outra está lá em cima nas suas emoções, tem uma que está nervosa porque perdeu um ente querido. E engraçado que nesse grupo que eu frequento, uma amiga minha perdeu a mãe e 2 irmãs nessa pandemia. É muita coisa, né? Muito. Então a gente vê como que a gente pode ajudar essa pessoa, como que a gente pode oferecer uma palavra amiga e a importância que tem essa questão que você está falando. Nós precisamos deixar de olhar para a gente somente. Sim. E ver no próximo uma questão de que eles estão clamando também por uma ajuda. Sim. E às vezes eu sou a resposta para a vida daquela pessoa. Através de um sorriso, de uma palavra, a própria palavra de Deus, né, falada. E isso é muito interessante, porque é um ajudando o outro. Eu acho que no relacionamento familiar também acontece isso, né, Sandra? O marido às vezes está mal, a esposa está melhor. Aí depois inverte. A esposa está mal, o marido está melhor e o marido vai ajudando. Às vezes é o filho, a filha. Fala um pouquinho também dessa questão pra gente, Sandra. Familiar. Como que a gente lida com essas emoções dentro da família? Isso tudo que a gente está passando agora, essa loucura, né? Sim. Que agora a gente convive muito com a família. O tempo todo. O tempo todo. Então, a pandemia, ao mesmo tempo que ela tirou determinadas coisas, ela nos proporcionou, ela nos deu também. Sim, alguns presentes. Alguns presentes. E que a gente precisa estar aberto para reconhecer esses presentes. E um deles é esse. Sim. A oportunidade de estar presente com a tua família. Sim. Né? A gente meio que desacelerou, né? Porque a gente não podia ir às ruas, a gente teve que ficar mais tempo dentro de casa. E dentro de casa a gente teve que criar alternativas de convivência. Sim. Porque, assim, todo mundo saindo para trabalhar, os filhos estudando, indo para a escola, a gente tinha um certo distanciamento um do outro. Sim. Né? Eu tinha o meu tempo, você tinha o seu, o pastor tinha o dele, as crianças... Se encontrava ali no almoço ou na janta e vamos que vamos. E né? a vida estava seguindo assim. Sim. Com a pandemia, não. Esse tempo, né, individual, ele se tornou de novo coletivo. Sim. Um tempo que precisa ser compartilhado. E aí eu recebi vários casos em consultório de crianças extremamente estressadas, Olha só. com crise de ansiedade, foi um altíssimo, né? Não só pela pressão da escola, porque a criança também demorou a se adaptar às aulas online. Sim. Né? Essa aula remota foi muito Exato. difícil para nós, professores, e para as crianças também. Porque você tinha tudo presencial, brincando, trocando tudo, né? Não só coisas físicas, mas
trocas, né, de experiências de vida, e de repente sumiu isso daí. Estão trancadas em casa, e criança gosta de correr, de agito, de um monte de coisa, e agora não pode nada. Exatamente. Então foi um estresse. Então, assim, para a família foi um momento extremamente rico e a gente percebe que a gente criou novos laços já dentro de casa mesmo, Sim. laços até que estavam meio que esquecidos, Uhum. né? E assim, e novas formas de se relacionar, apesar de toda a dificuldade. Tem famílias que entraram em crises, né? Assim, em crise de tipo assim, de se agredirem mesmo. Né? E eu não sei se você já viu, mas eu acredito que sim. Um índice altíssimo de divórcios nesse período. E aí, assim, o que era, vamos dizer assim, latente, estava ali dentro de você, né? Ou dessas relações, estava ali meio que adormecido, tudo aflorou, né? Sim. Então veio para fora. Então, assim, até um transtorno que de repente você estava sabendo lidar, né? Com a pandemia, pum, explodiu. Né? Então, por isso, o boom da crise de ansiedade, pânico, né? Os transtornos compulsivos, Sim. né? Tudo veio à tona. Então, tem um lado positivo, Certo. que são os ganhos, que são os presentes, a oportunidade, por exemplo, de estar dentro de casa, né? E aprender uma coisa nova, né? De ensinar a tarefa de casa do seu filho. Sim. Né, que muitas mães não conseguiam, eu era uma delas, né? E aí, isso são presentes, né? E por um outro lado, muito próximo, entendendo que o outro está passando, como é que eu seguro a onda do outro e como é que o outro segura a minha onda, né? Sim. Então, assim, tudo isso fez com que a gente reaprendesse a se relacionar. Sim. Ou ainda estamos aprendendo. Sim, eu creio que assim, a parte assim, muito difícil, eu acho, foi no começo da pandemia, porque a gente está vivendo 9 meses já, né, da pandemia. Os 3 primeiros meses, acho que o primeiro foi um de susto, a gente se amou, se curtiu todo mundo dentro de casa, mas assim, foi passando um mês, foi passando 2. No terceiro mês, acho que começou o negócio já ficar mais difícil. Por quê? Porque estava-se muito tempo junto com as pessoas. Eu ainda tenho essa facilidade, né, de conviver com meu marido, porque ele trabalha próximo a mim. Então, várias vezes no dia eu consigo vê-lo. Mas aquele marido que trabalhava o tempo todo numa fábrica, que saía às 5 da manhã e voltava às 8, e de repente está dentro de casa. O filho que ia para uma escola, talvez uma escola do dia inteiro, né, que fosse um período integral, que está dentro de casa. Um filho menor, um filho mais velho, uma moça. Então, os conflitos chegaram, emergiram, chegaram. Eles até existiam, estavam latentes, estavam escondidos, mas eles emergiram em função disso, desse tempo e espaço, né, compartilhado. E agora, o que você fala pra gente, depois desse tempo todo de pandemia, de convivência, como viver daqui para frente? Quais são as perspectivas que a gente tem dentro desse contexto que a gente está falando? Como que a gente vai conseguir conviver daqui para frente, se isso se perdurar ainda muito mais tempo? O que fazer, né, daqui para frente? Então, a gente já conseguiu aprender algumas coisas. Então, assim, ainda existe a possibilidade, né, desse isolamento não terminar, né, das escolas não voltarem. Sim. Né? Então, assim, o que a gente aprendeu, a gente vai continuar reforçando dentro de casa. Então, a gente vai continuar apoiando, no caso, os filhos nas tarefas escolares, né? A gente vai começar a ter mais momentos para falar sobre esses conflitos. Vamos falar, vamos juntos, né? Escolher um momento, assistir um filme juntos para poder discutir aquilo que está acontecendo ali na família, né? Então, assim, a gente tem ainda um longo período aí pela frente. É uma ansiedade sem saber o que vai acontecer. Sim. Então, assim, vamos viver um dia de cada vez. Sim. De fato, é viver um dia de cada vez. Não está sendo possível planejar, né? Não está sendo possível mais a gente, pelo menos nesse período, né? Da gente poder dizer, eu vou fazer isso daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não dá. Sim. Então, e a Bíblia fala isso, Sandra. Tem um versículo que fala assim: basta cada dia o seu próprio mal. É o que você acabou de falar. Vamos viver diariamente. Conseguiu hoje? Amém. Agradece a Deus e dorme. Né, Sandra? Pode continuar.
É exatamente isso. É começar a fazer o exercício do agradecimento. Né? Eu faço muito isso no consultório. Antes de dormir, pense em 3 coisas boas que aconteceram ao longo do seu dia. Ah, mas não, meu dia foi horrível, aconteceu isso. Não, 3 coisas boas aconteceram. Só que você não consegue perceber. Então, quando você começa a perceber que foi uma coisa mínima, né? Mas assim, vai lá e agradece por aquilo. Por exemplo, eu estava estudando em casa, né? Estava preparando a minha aula, né? E meu filho veio e sentou no meu colo no meu momento em que eu estava estudando. É uma coisa muito boa. Muito boa, é verdade. E às vezes você está naquela luta ali, de repente vem alguém que te dá um beijo. Que gostoso. E como a gente tem dificuldade de lembrar desses momentos. Verdade. Então eu trabalho isso com meus pacientes. Antes de dormir, faça o exercício. 3 coisinhas só. É fácil encontrar 3 coisas, né? Olha que interessante, gente, tá vendo? Vamos colocar em prática hoje. Porque aí você começa a fazer o exercício do agradecimento. Você consegue enxergar que, tipo, poxa, olha que bacana isso que aconteceu. Eu não tinha me dado conta. Sim. E faz isso dia após dia, dia após dia. Quando você vê, você está se alimentando de momentos bons. Olha que interessante. Legal. Você não está dando mais espaço a pensamentos negativos, a momentos negativos. Então eu faço muito esse trabalho de reflexão dentro do consultório. Legal. Muito bom. Mas assim, a gente está com várias possibilidades, né, Dani, com relação à pandemia. Então assim, vamos enxergar as possibilidades. Sim. Né? Vamos enxergar o novo. De fato se abrir para o novo. Né? É difícil porque a gente estava acostumado a olhar lá na frente. Né? A gente pode até continuar olhando para frente porque é a fé que nos move. Sim. Né? Mas talvez um planejamento de curto prazo, não mais de longo prazo. Sim. Então vamos pensar aí. A gente está chegando no final do ano. Chegamos em dezembro, gente. Dezembro. A gente já pode começar a planejar o Natal. Sim. Que é uma coisa que está mais próxima. Exatamente. Né? Então, assim, se você tem a sua família por perto, aproveite para planejar o Natal. Se a gente vai chegar lá, o Senhor é que sabe. Mas nós podemos planejar o Natal. Está perto, né? Faltam 24 dias. Exatamente. Então vamos pensar que está pertinho. Então vamos fazendo as coisas assim, né? Um dia de cada vez, planejamento curto e o restante Deus vai nos conduzindo. Não é isso aí? Exatamente. Até porque, por exemplo, lembrei agora da questão da minha filha. Minha filha, ela ela tem um projeto, né, de morar fora do país. E era para acontecer em 2021. Já foi adiado. Sim. 2022, 2023, não se sabe. Então, o que eu tenho às vezes, né, sempre que posso conversar com ela, é do tipo assim, tenta trazer projetos mais curtos, para mais perto. Né? Hoje, o que eu posso fazer? Daqui uma semana, o que eu posso fazer? Daqui um mês, o que eu posso fazer? E assim você vai avançando aos poucos, à medida que o cenário te possibilite planejar a longo prazo. Sim, ontem nós estávamos na fase verde da pandemia do estado de São Paulo. Eu sei que tem muita gente que escuta que são de outros estados, mas aqui em São Paulo a gente está vivendo essa fase amarela novamente. Então já mudou-se mais uma vez. Então a gente tem que estar assim, sempre preparado para as mudanças. Exatamente. E assim, o ser humano, né, ele precisa de uma motivação, ele precisa todos os dias ter algo que o faça agir naquele dia. Então a motivação não pode ser mínima. Então eu também trabalho isso no consultório. Vou levantar às 6 da manhã porque eu quero caminhar. É pequeno, né? Sim. É uma atitude pequena, mas é uma motivação para você levantar. Então, quando você começa a encher o seu dia de motivações, legal, aí a depressão começa a diminuir, a ansiedade começa a diminuir. Por quê? Porque você está projetando o seu dia, você está fazendo com que seu dia tenha um somatório de coisas que façam sentido para você. Legal. Se torne mais produtivo. Mais produtivo. Olha só. E quanto mais produtivo é o nosso dia, eu acredito que a gente fica melhor, né? Quando a gente chega no final e fala, nossa, quanta coisa eu consegui fazer, coisas que talvez eu nem tinha imaginado que conseguiria e consegui.
Exatamente. Interessante. Né? Eu tenho pacientes que eu acho que é bem bacana aqui o exemplo, assim, não, eu quero fazer milhões de coisas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero isso, eu quero... Tá, o que de fato você vai conseguir fazer em um dia? Dessas 10 coisas, eu acho que eu vou conseguir umas 2, então faça as 2. Né? Sim. E faça essas 2 da melhor forma. Sim. Né? Da melhor forma com que você possa, né, se projetar, você possa realmente investir Sim. nessas 2 coisas. Sim. Não adianta se encher de 10 coisas e 10 coisas que você não vai conseguir fazer. Interessante. Né? Então, assim, são orientações, são caminhos, né, na terapia que a gente vai estimulando as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Né? Porque a gente acaba se condicionando, vamos dizer assim, com pensamentos de que não vai conseguir, que não vai ser possível. Por quê? Porque você quer fazer uma lista de 20 coisas que talvez você não consiga mesmo. Exatamente. E se você não consegue essa lista de 20 coisas, você fica frustrada. Você pode até se deprimir mais em função de você não ter conseguido as 20 coisas. Mas se você conseguir 3, ótimo. Legal. Vamos comemorar essas 3 que a gente conseguiu. Legal. Né? É isso aí. Então, assim, a gente está cercada de ideias, né, que a gente está vivendo. São ideias que parte de alguém que estudou e sabe falar pra gente o que a gente vai fazer. E eu acho muito bom, porque são coisas que nos ajudam nas mínimas coisas. E eu acho que o nosso problema hoje, Sandra, é exatamente esse. A cabeça virou. Então, a gente não sabe mais o que a gente vai fazer, porque tem muita coisa para fazer. Por outro lado, você está sendo muito cobrado o tempo todo, porque as situações também mudaram, né? No nosso jeito mesmo de trabalho. São outras cobranças, são outras situações, e a gente está no bolo. Sim. E a gente está no bolo. E talvez essa orientação que ela nos deu agora nos ajude a isso. Eu não preciso fazer tudo, o tempo todo, 1000 coisas no mesmo dia, né? 1000 coisas. Eu posso me organizar. Uma coisa de cada vez. Eu acho que isso ajuda muito, né? E vai nos ajudar você que está em casa também, que não está sabendo lidar com tudo isso, porque realmente não está fácil para ninguém. Né? Exatamente, esse chavão existe há muito tempo, né? Não está fácil para ninguém, mas agora literalmente não está fácil para ninguém, porque talvez a gente pudesse até falar um pouquinho agora, essa questão das perdas também financeiras, né? Desse meio que a gente está vivendo, está tendo muita insegurança, o que vai ser, né, da minha vida financeira, do meu trabalho, o que está acontecendo, Sandra, nesse mundo? Você tem recebido pessoas que têm falado sobre isso? Sim, eu recebi no consultório, assim, pessoas que conseguiram fazer a virada. Se descobriram fazendo coisas que não imaginava que poderiam ser coisas que gerariam sei lá, uma questão assim financeira mesmo, né? Então a pessoa que estava acostumada a fazer o bolo em casa, ela começou a fazer o bolo para fora. O pão que ela fazia só para a família, ela passou a vender o pão. Sim, interessante que uma área que hoje não parou é de comer. Todo mundo come, né? Sim. Então foi uma opção. O artesanato cresceu muito, né? No outro dia eu fui numa lojinha aqui de artesanatos da cidade e aí a dona estava falando, nossa, como cresceu a compra de produtos para artesanato. Será que é por conta dessa questão também da casa? Porque a gente vive mais em casa, quer ver a casa mais arrumada, que é o momento, o lugar que a gente está vivendo mais, né, na verdade. Exatamente. Porque a gente sai muito rápido, né? Vai, sai, faz uma coisinha com a máscara e volta para casa. Então a casa virou o centro da nossa vida agora. Exatamente. Então, assim, outras áreas que a gente não imaginava, por exemplo, artesanato, aparentemente estava meio que perdido. Uma lojinha de artesanato não estava vendendo. Ela dobrou o faturamento dela, ela está vendendo muito mais. Interessante. Né? Então, assim, por exemplo, aí a gente vai para a questão das empresas. As empresas estão sobrevivendo com os funcionários trabalhando home office. Sim. E aí, como é que fica a questão da CLT, da lei trabalhista, né? Que dizia que a pessoa tem que entrar, que diz, né? Sim. A CLT diz isso, você tem um contrato de trabalho, você tem que entrar às 8 da manhã
né, e sair às 7 da noite, dependendo do seu horário de almoço. Sim. Não, as empresas se readaptaram. Uhum. Né? E existe uma possibilidade ainda da gente manter o home office. Sim. Mudar completamente a forma de trabalho. E interessante que o home office também trouxe às empresas um certo tipo de... na verdade, eles alcançaram um certo tipo de economia. Sim. É engraçado isso? Economia de energia, né? As escolas mesmo, acho que estão se gastando muito menos, né, do que no presencial. Bem interessante. Então, mesmo. assim, ao mesmo tempo que, infelizmente, pessoas perderam empregos, né, pessoas estavam ali acostumadas com um salário mensal e tudo mais, isso foi uma perda forte para muitas pessoas, elas conseguiram enxergar que também podem fazer outras formas de trabalho para trazer dinheiro, para sobreviver. Sim. E as empresas estão se reinventando nessa relação de trabalho também. Olha só, que bom, né? E ainda bem que o ser humano tem essa capacidade dada por Deus de se reinventar, né, o tempo todo. Que legal. Então, Sandra, a gente está quase chegando no finalzinho. Eu gostaria que você desse uma palavra, né, para quem está ouvindo, quem vai ouvir mais tarde, de ânimo, né, do que pensar daqui para frente. Fale para nós alguma coisa agora nesse fechamento, para que a gente então encerre a nossa live de hoje tão gostosa, né? Que gostoso falar de coisas da vida, de coisas que nos fazem olhar para frente com uma motivação. Então, assim, para mim, eu já venho num processo, né, de mudança desde que eu cheguei em Tararé. Tem 2 anos que eu estou aqui. Um pouquinho tempo. Né? Então, assim, eu fiz um movimento calculado, eu fiz um movimento consciente, né? Ele não foi drástico na minha vida, eu planejei que ele acontecesse. Mas mesmo assim ele foi doloroso. Né? Esses 2 anos, ao mesmo tempo que eu ganhei muitas coisas boas, amigos, né? Posso até dizer que uma nova família também, né? Eu também perdi coisas. Então eu perdi o convívio com a minha família, né? O estar em algumas festinhas de aniversário, são perdas que acabaram me machucando e eu vivi isso, né? Então, com a pandemia, isso fez com que eu refletisse mais ainda o quanto é importante, né, manter esses vínculos afetivos. Então, na hora da saudade, é o ligar, é o fazer o vídeo, né? Se tiver que fazer vídeo 2, 3 vezes no dia, faça o vídeo 3 vezes no dia, para matar essa saudade, né? Que é a forma com que assim a gente está encontrando para poder estar próximo, né? Então, assim, é possível a gente ter uma nova forma de lidar com as situações adversas da vida. Sempre há uma possibilidade. É o estar aberto para o novo, é o enxergar que o novo vai te trazer, né, uma nova forma de lidar com as coisas. Então, assim, não negar, né? O não negar a possibilidade de você receber coisas novas na sua vida. Se abra para o novo. Se abrindo para o novo, expandindo a sua mente no sentido de que, poxa, legal, aqui dá para fazer uma coisa diferente e eu vou fazer isso, mesmo que depois eu tenha que rever, né, aquelas atitudes, mas assim, vai e faz. Aposta no novo. Porque o tempo de hoje é isso, é apostar no novo que a gente está precisando. Sim. Né? Por exemplo, as famílias que estão dentro de casa, eu falo muito isso, né? Mãe, aproveita o momento. Você estava fazendo caminhada? Eu falo muito isso para as mães. Não estava. Então vai fazer caminhada. Aproveita, né? Você estava, sei lá, pedalando? Não estava. Então pega o teu filho e vai pedalar com o teu filho. Então, assim, descobrir coisas novas e se abrir para esse novo. Acho que essa é a mensagem. Legal. Obrigada, Sandra. Antes da gente encerrar, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que eu gosto muito, que está lá em Salmos 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti refugio. Então, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Então, guarde esse versículo, depois de tudo isso que a gente ouviu, desse bate-papo gostoso.
a gente tenha certeza de que quem pode nos guardar é o próprio Deus. E Ele vai nos dar essa orientação tão necessária para viver esse novo e saber ser conduzido por Ele. Quando a gente olha para o Senhor e vê no Senhor a nossa força, Ele nos capacita diariamente a viver. Então vamos viver cada dia. Nós aprendemos isso aqui hoje. Vamos depender do Senhor a cada dia. Se você está passando por um processo difícil, de luto, de tantas outras coisas, vai passar. Então vamos cada dia vivendo, cada dia olhando, recordando coisas boas que você conviveu com seu ente querido, relembrando coisas boas, se alimentando dessas coisas. Com certeza você vai ser melhor conduzido nesse processo. E a minha oração nessa noite, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime, que Deus te encoraja. E no que precisar de mim, né, eu creio que a Sandra também está à disposição. A Sandra tem um coração enorme, ela quer realmente abençoar a cidade de Itararé com aquilo que Deus está dando para ela, que é a psicologia. Então talvez se você quer daqui, esteja passando por algum problema, queira conversar um pouco, eu tenho certeza que a Sandra vai ter um tempinho para você, para te ajudar também nesse processo, ok? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo? Muito obrigada, Sandra. Eu quero agradecer muito, Dani, de estar aqui novamente, né? E deixar aqui para vocês, né, meu coração assim aberto mesmo, né? Como a Dani falou, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de ouvir as histórias e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Amém. Seja de que forma for, mas eu vou ajudar se eu puder ajudar. Amém. Tá bom? Então vamos ter esse tempo agora de oração, encerrando o nosso tempinho aqui. Nos perdoe aí, mas a internet, o estudo foi feito em 3 etapas. Então se você perdeu uma das 3, já está aí no Face, tá bom? Você pode retomar. No primeiro estudo, a Sandra falou muito sobre essa questão do luto. Então se você enfrenta luto, não perca de assistir a parte 2 do estudo, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo tão especial. Eu te louvo, Deus, pela vida da Sandra, pela disponibilidade dela, porque ela está aqui comigo hoje. Juntos nós podemos ter esse tempo tão gostoso, Pai. E eu oro em favor das minhas irmãs, das minhas amigas que estão ouvindo essa palavra hoje. Que o Senhor também conforte o coração delas, ó Deus. Dê a cada uma delas um direcionamento, um encorajamento a partir desse estudo também. Para que as suas vidas sejam modificadas, sejam, ó Deus, tão somente orientadas a termos e experimentarem esse novo de uma forma mais leve, de uma forma, ó Deus, direcionada pelo Senhor e com mudanças de atitude. Muito obrigada por essa noite. Nos dê, Senhor, um descanso merecedor, apesar das lutas, e que o Senhor realmente tome conta do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigada, Sandra. Tchau, gente. Beijo para você. Beijo para você que está aí. Uma boa noite. Boa noite. Vamos ver quem está aqui. A Neia falou, muito boa essa reflexão, meninas. Deus continue nos abençoando e sustentando. Amém. Amém, Sandra. Sandra é uma amiga querida, minha professora. Deus abençoe sua vida. Não vai dar para a gente ver as demais, mas eu creio que vocês escreveram aí. Depois eu vejo, tá bom? Tchau, boa noite. Beijo. Fiquem Tchau. com Deus.